vamos continuar. Tá gravando agora, né? Sim. Então tá. A respiração, ela é empregada em todo o processo de síntese de ATP que envolve a cadeia transportadora, né? Da cadeia respiratória. Então, a gente tem... A diferença já começa aí na respiração, da respiração para a fermentação, porque na fermentação a gente nem vai para outra organela, é tudo no citosol. Aqui a gente já tem a cadeia transportadora de elétron que está na mitocôndria. Essa aqui é a fórmula, né, da respiração. Como é que ocorre? O que é esse C6H12O6, gente? É a glicose. Então, a gente tem a glicose, e como é que é uma respiração aeróbia? A gente tem a presença do oxigênio. E aí ocorre a oxidação da glicose em moléculas de CO2, dióxido de carbono, e água, para fazer a compensação dos átomos aqui, das moléculas, vai dar 6 moléculas de dióxido de carbono e 6 moléculas de água para cada molécula de glicose. Então, ela tem como aceptor final o oxigênio e ela ocorre em muitos procariontes, em protistas, nos fungos, nas plantas e nos animais. Lembrando que oxidação está relacionada à perda de elétrons, à liberação de energia. E como é que a gente consegue pegar essa energia e armazenar na forma de ATP? Primeiramente, se vocês lembram, a gente tem aquelas moléculas transportadoras de hidrogênio, que são o NAD, o FAD. Então, eles vão pegar esses elétrons e esses prótons e vão ser responsáveis pela produção de ATP, que a maioria do ATP formado na respiração ocorre na última etapa da respiração, que é a cadeia transportadora de elétrons. Então, até aqui vocês já sabiam que a respiração é um processo que utiliza oxigênio e que vocês também já viram o NAD na aula anterior. E quais são as etapas da respiração? É a glicólise, a oxidação do piruvato, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Para vocês entenderem a respiração, é muito importante vocês conhecerem uma organela, uma organela presente na célula eucariótica, que é onde ocorre a maioria das reações da respiração. É a mitocôndria. Como vocês estão vendo aqui, a mitocôndria ela é formada por duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. A gente tem a matriz da mitocôndria, que é como se fosse o citosol, né? A gente tem o citosol na célula, a matriz é como se fosse o citosol na mitocôndria. E a gente tem a crista, que é a pontinha desses dobramentos que tem na membrana interna. E a matriz e a crista é onde tem as proteínas, as enzimas, que vão ser importantes para a respiração. Tá bom? E vale a pena ressaltar que nas células procariontes, as 3 etapas da respiração, ela ocorre no citosol. E a cadeia respiratória, ela está associada à membrana plasmática voltada para o citoplasma. Nos eucariontes, a glicólise ocorre no citosol e as demais etapas ela ocorre na mitocôndria, que são organelas que estão ausentes nos procariontes. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês sabem diferenciar procariontes e eucariontes? Sim, eu acho. Sim. Então, me falem aí, como é que vocês diferenciariam? O procarionte não tem núcleo definido e o eucarionte tem. Não tem o quê? Não ouvi. Núcleo definido.
Então, ela não tem aquela membrana nuclear, né? Que É a a gente chama de... carioteca, não seria? Não, Isso. Ela não tem. Vocês podem ver, olha como é que está o DNA. Tá vendo? Ela não tem uma região assim. O DNA está disperso, a gente fala. Professora, Oi. e a gente pode falar também que, tipo, a célula eucarionte, ela é uma evolução da célula procarionte, né? Porque a procarionte surgiu primeiro, por isso que ela é mais simplesinha. Sim, então, aí o que vai acontecer? Os eucariotes vão se formando também porque essas organelas que a gente vê aqui, a gente fala que são organelas, são estruturas membranárias, membranosas, porque eles vão formando através dessas... a célula vai crescer, a célula procarionte, né? Ela cresce e vai começar a formar dobraduras, assim, e aí até que essas dobraduras vão entrar dentro da célula. A única organela que não funciona assim é a mitocôndria e o cloroplasto. Que aí, não sei se vocês já viram, que tem toda aquela história que a célula eucarionte primária, ela vai capturar, né, vai uma endocitose de uma célula procarionte que conseguia fazer a respiração, e vai ser tão vantajoso que ela vai começar, que elas vão viver em simbiose, elas vão ficar juntas assim para sempre. Vai ser tão vantajoso porque essa célula, tecnicamente, né, não é mais uma célula. Ela vai ter o nutriente, vai estar protegida e vai ter nutriente disponível. E a célula eucarionte vai poder realizar a respiração. Se vocês verem aqui, olha como é que a mitocôndria ela é parecida, né, com o procarionte, certo? Alguma dúvida sobre isso? Professora, eu não entendi essa parte que a cadeia respiratória ocorre associada à face da membrana plasmática. Você pode me explicar, gente? Eu vou explicar, só que eu prefiro explicar essa parte depois de eu explicar toda a respiração, porque de repente você mesmo vai entender por quê. Tá bom? Eu vou te explicar, porque além disso, porque você precisa também entender como é que é o processo de respiração. Aí, no final da aula, eu respondo essa pergunta. O que vocês precisam... Assim, a cadeia respiratória, ela ocorre na membrana, porque são proteínas que estão imersas na membrana. As outras, elas estão dissolvidas, né? Assim, no citosol, dispersas no citosol. Agora eu vou guardar essa pergunta. Você pode colocar até essa pergunta lá E tem um lugarzinho que vocês colocam as perguntas, né? Porque depois eu vejo. Tá bom? Então vamos lá. Bem. Aqui a gente tem uma micrografia, né? Da mitocôndria, para vocês verem como é que ela é. Então vamos ao processo. O primeiro processo é a glicólise, que vocês também já têm uma ideia. Na glicólise, a gente não tem a presença de oxigênio, né? Ela quebra, é um processo que vai quebrar a glicose em 2 moléculas de piruvato e vão ser produzidos 2 moléculas de NADH, e aqui ele botou 4 porque ele não descontou aquele 2 ATPs que são gastos para iniciar a glicose. Então, na verdade, são formados 2 NADH e 2 ATPs. A glicólise, como eu falei também, ela ocorre no citosol. Lembrando sempre que ocorre a produção de NAD, né? Porque a gente está falando de oxidação, né? Então, a gente precisa, onde ocorre aquela perda de elétrons. Aí a gente precisa dessas moléculas transportadoras de hidrogênio para a gente pegar o elétron, porque quando pega o elétron, pega o próton também. Então, a gente tem o NAD aqui, que vai estar na forma oxidada, ele vai ser reduzido a NADH. Por isso que a gente forma NADH na glicólise e também nas outras etapas que eu vou falar. Então, a gente tem aqui a glicólise, ela quebrou em 2 moléculas de piruvato. Se vocês verem aqui, ó, H12, então significa que você tem 12 hidrogênios.
O piruvato, ele tem 4. Se você somar com o 4 do outro piruvato, vai ter 8. Cada NADH, ele pega 2 elétrons e 2 prótons. Por isso que aqui a gente tem 8, porque como são 2, esses 2 prótons, eles vão para o NADH. Então, assim, na verdade, o que vocês precisam saber? Que na glicólise, ela vai ter a quebra da glicose em 2 moléculas de piruvato. É um processo anaeróbio, ou seja, sem a presença de oxigênio. É uma oxidação parcial, porque você não oxidou totalmente a glicose, e ela ocorre no citosol da célula. Aqui a gente tem uma tabelinha que a gente vai fazendo em cada uma das etapas. Na glicólise a gente forma os 2 ATPs e os 2 NADH. E esse aqui eu coloquei porque na cadeia respiratória que vocês vão ver, cada NADH ele vai poder produzir 2,5 ATPs. E o FADH2 ele vai produzir 1,5 ATPs. Então, eu só estou deixando assim para vocês terem uma noção quando eu voltar a falar disso. Mas agora vocês têm que saber assim o que a glicólise ela vai produzir. Dúvidas? Por favor, falem comigo. Samanta, esse NADH e esse peruvase, isso, ambos eles acabam transportando elétrons, é isso? Eles acabam sendo esses transportadores de elétrons? Então, não. A gente tem a glicose, ela vai ser transformada nesses 2 piruvatos. Sim. Quem que vai pegar os elétrons e os prótons, que quando vem o elétron vai vir um próton, é esse NADH. O NADH, sim. Isso. Então, esse NADH que vai ser importante lá na última etapa da glicose. Entendi. Da respiração, perdão. Uma coisa que eu queria perguntar, tipo, teve várias etapas, porque ele quer produzir muito ATP, né? Muito essa energia. Ele quer produzir muito ATP. E esse ATP ele vai ser produzido se você tiver muito NADH. Por que ele começa pela glicose? Por que a glicólise? Porque, tipo, ele produz muito pouco ATP. Agora você vai entender ao início, assim, desse processo. Antes de entrar, para entrar na mitocôndria, ele tem que ter uma determinada molécula, que eu vou falar agora. E ela vai ser produzida, essa molécula, primeiramente, a partir da produção do piruvato. Entendeu? Então, aqui, ó, primeiro você tem que ter o piruvato. Beleza. Você tem piruvato, já produziu lá 2 ATPs, é pouco? Mas já tem 2 ATPs. E 2 NADH. Agora vamos continuar. A gente está falando que na respiração, então a gente tem presença de oxigênio. Então, a gente não vai realizar a fermentação, a gente vai entrar lá na mitocôndria. A gente tem oxigênio, então a gente vai lá para a mitocôndria. Aí você me perguntou por que existe a glicólise. Então, a molécula que consegue entrar nessa outra etapa da respiração, qual é a outra etapa? É o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico. Então, o acetil-CoA é a molécula que vai entrar nesse ciclo de Krebs. Só que para a gente poder ter essa molécula, a gente precisa realizar a glicólise para transformar em piruvato, e esse piruvato, ele primeiramente tem que ainda ser oxidado a acetil, e depois vai virar a coenzima, o acetil-CoA. Agora vamos lá. O piruvato, ele tem quanto? Se a gente tem uma glicose que é com 6 carbonos, e a gente quebra ela em 2 de 3, então, ó, o piruvato, ele tem 3 carbonos. O acetil, ele tem 2. Então, ele perdeu um carbono. Como é que esse carbono foi embora? Ele foi embora por um processo que a gente chama de descarboxilação, que é através da molécula de CO2. Tá vendo aqui? Então, ó, ele perdeu um CO2 e, novamente, como é um processo de oxidação, tá aí o NADH para pegar os elétrons e os prótons. Aí você forma o acetil. Esse acetil, ele vai se ligar a uma molécula chamada coenzima A.
formando o acetil-CoA. E esse acetil-CoA que consegue entrar na próxima etapa, no ciclo de Krebs. Respondi a sua pergunta? Eu acho que sim, mas não faz sentido. É porque ele vai descarboxilando. Eu não sei. Eu entendi, faz sentido. Isso. Então, é todo um processo que envolveu a produção também desse acetil-CoA para ele poder entrar na mitocôndria. Entrar na mitocôndria, não. Entrar no ciclo de Krebs. Ele já está na mitocôndria. Isso ocorre na matriz, tá? Isso é naquele meio que citosol da mitocôndria, que eu brinco. O piruvato que é formado no citosol, ele vai para a mitocôndria, e na mitocôndria ele é transformado em acetil-CoA. Curiosidade, para a gente aprender a ligar, né, tudo que a gente está aprendendo. Quando eu falei em vitaminas, eu falei da vitamina B5, ácido pantotênico, que ele é uma parte da coenzima A. Por isso que também é importante a gente ter uma alimentação balanceada. Porque a gente tem que ingerir essa quantidade de vitamina para a gente ter todas as moléculas importantes para o nosso funcionamento, né? Então tá. Revisão, até agora. Professora, Fale. gente querendo entrar. Opa. Então tá, glicólise. Glicose quebrada em 2 moléculas de piruvato. É sem oxigênio, ou oxidação parcial, e ela ocorre no citosol. Aí aqui é a equação, a gente tem a formação de 2 NAD, 2 ATPs, e 2 moléculas de piruvato. Aí esse piruvato ele vai sofrer a descarboxilação e oxidação, então ele vai virar o acetil-CoA, vai liberar 2 moléculas de CO2. Por que 2? Porque eu multipliquei por 2, né? Porque cada piruvato vai formar um acetil-CoA. Como são formados 2 piruvatos, então é 2 acetil-CoA, 2 CO2 e 2 NADH2. É só revisando. Vocês vão ter que criar aquele mapa, uma tabelinha para vocês fixarem todas essas coisinhas que estão acontecendo. Mas essa, por exemplo, já é um resuminho dessas 2 etapas. Tudo que acontece nessas etapas já está aqui. Beleza. Você tem um acetil-CoA. E agora a gente entrou no ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? Primeiramente, a gente tem o... Professora. Oi. Licença, estão falando no chat que tem 2 pessoas querendo entrar. Então, vocês sabem se tem uma forma de eu permitir, sem precisar ficar... Acho que ela já entrou. Falaram aqui. Professora, tem como você fazer um negócio no Google que ele vai permitindo sozinho, mas aí você que tem que instalar. Se você quiser, depois eu te falo qual que é. Acho que tem uma monitora de inglês que usa isso, aí não precisa ficar permitindo. Senão, não vai dar, né? Deixa eu ver. Salas temáticas, enquete. Ai, gente, ó. Tem que... Senão vai faltar... Já faltam 20 minutos. Então tá, a gente tem o ciclo de Krebs. E aí, o acetil-CoA, ele vai se juntar com uma molécula de 4 carbonos. Então, a gente tem um acetil de 2, mais o oxalacetato. E aí, ele vai liberar essa coenzima A que ele pegou lá. E vai formar uma molécula chamada citrato. E tem 6. Olha o citrato aqui. Na verdade, quando a gente está na faculdade, a gente vê todas as reações que ocorrem aqui. Mas para o pré-vestibular não é importante. Para o ensino médio não é importante saber de todas as reações. Só essas que está sendo representada na imagem. Esse citrato ele vai passar por diversas reações até formar o oxalacetato de novo. E como é que ele vai formar? Se ele tinha 6, para voltar a ser... para virar 4, ele vai ter que perder 2 moléculas de CO2, né? Para liberar o carbono. Então, a gente tem uma aqui
e a outra aqui. No ciclo também vai ser produzido 3 moléculas de NADH. Ó, NADH aqui, NADH aqui. Uma molécula de FAD e uma molécula de ATP. Por enquanto, a gente ainda tem muita pouca molécula de ATP sendo formada. A gente vai ver que a maior produção vai ser na última etapa, quando esses NADHs todos que foram formados encaminharem os elétrons e os prótons lá para a cadeia. Então, como na glicose ela produz 2 moléculas de piruvato, a gente tem que multiplicar isso por 2, né? Então, aquele 2 do acetil-CoA, 6 no ciclo de Krebs, 2 de FADH do ciclo de Krebs e 2 ATPs. O NADH aqui é a equação, então vai dar 8 NADH, 2 FAD e 2 ATPs, que vou mostrar aqui, que eu acho que vai dar melhor. Ainda tem gente querendo entrar? Ou não? Não, né? A Bruna falou que acha que não. Eu acho que não, mas a Bianca também não. Então, gente, eu queria que alguém se disponibilizasse para ler essa parte que eu tô do ciclo de Krebs. Alguém pode ler para mim? Por Eu favor? posso ler. Então, obrigada. É o ciclo do ácido cítrico? Isso. Vai, Tá. pode ler. Funciona de forma cíclica. Professora, como é que se fala esse daqui? Ó? Oxaloacetato. Isso, recebe o acetil-CoA, formando citrato, e no ciclo ocorre a perda de 2 moléculas de CO2, formando novamente essa molécula que eu tinha falado, Oxaloacetato. que pode receber outra molécula de acetil-CoA e assim reiniciar o ciclo. Tem a quebra total da glicose, e isso acontece na matriz da mitocôndria. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Pode falar, tem muitas, mas qual inicia assim a primeira assim, dúvida, assim, a principal dúvida. Podem falar. Professora, eu queria perguntar se é uma dúvida bem besta. Você falou que essa é a parte que tem a maior produção de ATP, é isso mesmo? Não, é na última etapa. A gente ainda está no ciclo de Krebs. A última etapa é a cadeia transportadora de elétrons, que eu vou falar agora. Ah, tá. É que isso não tá na apostila, eu confundi. Então, beleza, era isso. Então, tá na apostila sim, a cadeia transportadora de elétrons tá. Vocês não viram? Deixa eu ver. Mas depois eu pego, depois eu mostro. Mas espera aí que eu queria dividir você em sala nesse último tempinho. Vamos continuar. Samantha, deixa eu te perguntar. A formação de oxigênio para a água é na cadeia respiratória, certo? Enquanto a glicose... Isso, que eu vou falar agora. Aqui. Tá, beleza. Agora a gente chegou na última etapa, tendo poucos, assim, por enquanto, 4 ATPs, né? E muito NADH. Agora, o que vai acontecer? Bem-vindos à última etapa da respiração, é onde ocorre o processo de fosforilação oxidativa. Nessa cadeia é onde a gente tem várias proteínas imersas na membrana. Essa aqui a gente chama, 3 delas a gente chama de citocromos. E na cadeia transportadora de elétrons, esses caminhõezinhos de NADH, FADH2, eles vão enviar os elétrons e prótons para esses citocromos, e os citocromos eles vão conseguir liberar e captar a energia desses elétrons. Como? Porque esses elétrons vão passar de uma região de alto... Vocês não precisam entender detalhadamente como isso funciona, mas o que ocorre é que esses elétrons vão passar de uma região de alta energia para uma região de baixa energia. E toda vez que tiver essa movimentação dos elétrons, a energia que vai ser liberada vai ser capaz de fazer com que essas proteínas, essas proteínas enviem prótons da matriz para o espaço intramembranar da mitocôndria. Lembra que a mitocôndria é formada por 2 membranas. Então, ela tem um espaço intramembranar.
E esse espaço vai estar cheio de H+. Então, vai ser um espaço altamente ácido. E como vai ter muito acúmulo de H+, ele vai ter a tendência a querer voltar para a mitocôndria, onde tem pouco H+. Estão entendendo até aqui o que está acontecendo? Alguém consegue resumir o que esse NADH está fazendo? Esse NADH vai enviar os elétrons e os prótons para os citocromos, que são as proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Foi até aí? Até aí deu para entender, eu acho. Então tá. Então, aí o que vai acontecer? A molécula que vai permitir o retorno desse tanto de H+, para a matriz é uma molécula chamada ATP sintetase. Gente, essa parte não tem na apostila, mas eu enviei um material assim extra para vocês, com esses nomes não tem. E porque eu achei que eu vi questão no vestibular que caiu, termo de citocromo, e conhecer um pouquinho mais de detalhe, por isso que eu estou falando. E esse H+, ele vai entrar pela essa molécula ATP sintetase e vai juntar o ADP com o fosfato, formando o ATP. Então, como a membrana ela não é permeável ao H+, o H+, ele só vai conseguir passar pela ATP sintetase. ATP sintetase. E aí ele vai produzir o ATP, porque ele vai estar voltando com tanta energia, e essa energia vai, pela estrutura dessa molécula, vai ser permitido, dessa proteína, vai ser permitida a formação de ATP. E o oxigênio entra no último citocromo, quando os elétrons já estão passando de uma região de alta energia para uma região de baixa energia, e aí ele consegue receber o oxigênio vai pegar os elétrons e os prótons e vai formar a água. Por isso que ele tem que ter esse receptor final. Se não tivesse oxigênio, o NADH e o FAD, eles iam estar sempre reduzidos, iam estar sempre com um caminhãozinho cheio. E aí eles não poderiam mais voltar, não poderiam mais retornar para poder fazer de novo lá na glicólise, no ciclo de Krebs. Aí a cadeia respiratória está parada, se não tivesse oxigênio. Vocês entendem isso? Porque quando ele dá esse elétron para a cadeia transportadora, ele fica oxidado de novo. Ele fica meio que sem os elétrons para poder encher de novo o caminhãozinho naquelas outras reações. E aí? Gente, entenderam? Professora, então essa última parte, ela vai servir para, tipo, reiniciar o ciclo. Para tipo esvaziar isso. o caminhão, para esvaziar o caminhãozinho. E aí, esse ATP formado, ó, se a gente, como eu falei, se a gente tem... Antigamente a gente achava que a cada NAD, 3 ATPs eram formados. Aí, fazendo os cálculos, ó, a gente tem, no ciclo a gente tem 8, e na glicólise a gente tem 2, então a gente teria 10. 10 vezes 3, 30. 2 fases do ciclo de Krebs, 2 fases do ciclo de Krebs, a gente vai ter 2, porque estudos falavam que a cada fase 2 ATPs eram formados. Então, 34. Com mais 4 ATPs que já eram formados naturalmente lá, a gente tem 38. Por que ele botou 36? Porque aquele NADH formado na glicólise, algumas células elas precisam fornecer 2 ATPs para que aquele NADH entre na mitocôndria e vá para a cadeia transportadora de elétrons. Por isso que é 36 e 38. Agora, esse aqui de baixo, ele é mais atual, porque atualmente não acham que são 3 ATPs, acham que são 2,5. Não acham que são 2 de FAD, acham que são 1,5. Então, atualmente vai de 30 a 32 ATPs, em vez de 36 a 38. Esse número, assim, só para vocês terem uma noção de quantos ATPs são formados. Na fermentação, são 2. Na respiração, vai de 30 a 32. Olha a diferença. A cadeia transportadora de elétrons é onde ocorre a fosforilação oxidativa, vai formar
a maior quantidade de ATP, ela ocorre na crista da mitocôndria, naquela pontinha lá das ondulações da mitocôndria que eu mostrei. E, por enquanto, é isso. Como eu já vi que estão cobrando desacoplador de membrana, eu quero mostrar para vocês. Vocês viram que o que faz com que produza ATP é ter um acúmulo de prótons no espaço intermembranar e que esses prótons não são permeáveis na membrana. Agora, se você adicionar uma molécula que consegue pegar esses prótons do espaço intermembranar e colocar na matriz da mitocôndria, vocês vão ver que menos ATP vai ser formado, porque vai ter menos acúmulo de prótons. E aí, para ter a mesma produção de ATP, mais glicose vai ter que ser gasta, mais NADH vai ter que ser produzido para poder ter a mesma quantidade de ATP. Vocês entenderam isso? Gente? Eu entendi, Pro. Tá de boa. Então tá. Olha, o que eu queria dividir vocês em salas. Eu vou mandar, eu acho que eu consigo mandar as questões. Eu consigo mandar as. Pro, não deu tempo de fazer, não. Eu sei, mas eu achei melhor fazer todo mundo junto, porque eu acho que pessoas estavam saindo. Eu nem Gente, entendi o que era pra fazer. não é para ler, é por isso mesmo, eu imaginei. Gente, vocês conseguem entrar nas enquetes, não conseguem? Professora, licença. A nossa sala temática foi encerrada, tipo, a gente não ficou nem um minuto lá. Eu sei, então, por isso que eu achei que vocês não estavam entendendo. Eu achei mais difícil, assim, vocês fazerem individualmente. Por isso que eu estou propondo a gente fazer junto, através de uma enquete. Eu vou colocar lá as letras, e aí, assim, por exemplo, A, B, C, D e E, e aí eu queria que vocês respondessem, assim, qual vocês acham que vai ser a resposta. Tá bom? Vê aí, por favor. Teria como se apresentar na questão pra gente dar uma olhadinha? Sim. Uhum. Professora, e como a gente entra na enquete? É onde tem as perguntas, é os símbolos lá geométricos. Um cantinho ali, à direita. Achei. Obrigada. Já responderam? Pro, acho que dá pra fazer, né? Porque não sei que horas que acaba essa aula pra não te atrasar. Deu 3 votos. Quantos alunos a gente tem aqui? Tem 15, já tá aumentando.
Maria respondeu. Vocês acertaram. Letra E. Por quê? Como você vai ter uma maior redução de ATP por conta da quantidade de prótons que vão estar lá no espaço entre a membrana, você vai ter que, para ter a mesma quantidade de prótons, assim, retornando, você vai ter que produzir muito mais NADH, vai ter que queimar muito mais glicose, oxidar muito mais glicose para poder ter aquela quantidade de prótons. Questão 2. Vocês têm intervalo agora? Putz, eu não lembro se agora é 3h30, mas eu acredito que sim. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Sim, agora tá. Não, agora é aula, né? Não, agora é intervalo. É a lavada. Deixa eu botar aqui. Mais outra. Vamos fazer, então, só mais essa e a outra lá. Deixa eu só colocar aqui, finalizar. Vou criar outra enquete. 2. Salvar. Vocês estão vendo, né? Então tá. Deixa eu botar aqui. Analise o esquema a seguir, que representa as 3 etapas de um processo. Sobre esse processo metabólico, é correto afirmar que as plantas realizam as etapas 2 e 3, ou seja, o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, mas eles não realizam a glicólise. Letra B. A maior produção de CO2 ocorre na fosforilação oxidativa. C. A etapa 1, ou seja, a glicólise, é comum aos metabolismos de respiração anaeróbica e aeróbica. D. Os procariotos, por não apresentarem mitocôndrias, não realizam a fosforilação oxidativa. Você lançou a enquete? É enquete. Ninguém respondeu ainda. Deixa eu botar. Gente. Acho que não sei se eu consigo tirar e botar assim aqui. Para vocês verem e eu ver também a. Peraí. Desculpa a confusão. Foi. Teria que comentar um pouquinho mais? Claro. Vamos aumentar. Vou botar aqui, tá? Quantos participantes? Alguém pode ver para mim? 42, eu acho. 42. Tirando eu. No meu tá 45. Então, deixa eu chegar nos 20. E aí eu falo.
Responderam alguma coisa? Tá muito pequeno ainda? Não, pro tá ótimo. Dezessete, faltam 3. 18. Respondam. Falta 1. Então, gente, ó, a resposta, deixa eu aumentar aqui. É a letra C. Por quê? Lembra que eu falei que nos procariotos, a Maria respondeu a letra D, que nos procariotos, eles não, por não apresentarem mitocôndrias, não realizam a etapa de fosforilação. Lembra que eu falei, foi até uma pergunta que me fizeram, sobre como é que ocorre lá nos procariotos, se eles não têm mitocôndria. Eles seriam, tecnicamente, a própria mitocôndria, por exemplo. Vocês poderiam visualizar assim. E aí, como eles não têm a parte digamos assim, o citoplasma, a glicólise ela correria também na matriz, ela correria também no citosol do procarioto e a cadeia respiratória na membrana plasmática do eucarioto voltada para o citosol. Então, eles têm, sim, os procariotos que realizam a respiração, eles têm na membrana deles a cadeia transportadora de elétrons. Numa região a gente chama de mesossomos, que se vocês não se importarem, eu posso até mostrar aqui, ó, mesossomos, para vocês verem a imagem. Que é onde tem as proteínas da cadeia transportadora de elétrons, nessa região aqui. Eles realizam a cadeia transportadora de elétrons, sim, a fosforilação oxidativa. Tá bom? E a etapa 1, ela é a glicólise. Lembra que a glicólise também ocorre na fermentação? Por isso que a letra C está certa, porque a glicólise é um processo tanto comum para a respiração, como é para fermentação. Fermentação e respiração, ambas começam com a glicólise. Agora eu só vou fazer a última questão para liberar vocês. Finalizar a enquete. E agora eu vou criar a última que eu não me lembro se tem Então tá. 3 A, B, C, D. Nossa. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, a gente tem aqui, normalmente as células do organismo humano, elas realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo da molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo,
em condições anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP, que é oriundo da fermentação. Então, a gente tem aqui, ó, concentração de oxigênio nessa linha, consumo de glicose. E aí ele me pergunta, qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica, ou seja, ela não está com oxigênio, e aí é submetida a um aumento gradual de concentração de oxigênio. Vocês entenderam a pergunta? Repete ela de novo para mim. Então, ele está perguntando, a gente está numa situação onde a gente não tem oxigênio, então a gente está realizando a fermentação. Aí, a gente depois a gente fica sujeito a um aumento da concentração de oxigênio. Quando você está aumentando o oxigênio, aí vai ter uma diferença na concentração de glicose. No consumo de glicose, não é nem na concentração, é no consumo de glicose. Qual dessas linhas, ó, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5, qual dessas representa o consumo de glicose quando você passa de uma situação sem oxigênio para uma situação com oxigênio? Lembrando que sem oxigênio você produz 2 ATPs, 2 moléculas, como ele está falando. E quando você tem oxigênio, você começa a produzir 38 moléculas de ATP por glicose. O que vocês acham que ocorre? A maioria está achando que é a 2. Lembrando que a 2 aqui está mostrando como se estivesse aumentando a concentração, o consumo de glicose. A primeira, a concentração de glicose não se altera. O segundo, ele está aumentando. O quarto, não, desculpa, o terceiro, ele está numa ondulação. O 4 também está numa ondulação e o 5 diminui, que é a letra E. E depois eu queria perguntar para vocês, vocês preferem realizar essas questões na forma de enquete, como a gente está fazendo, ou que eu termine um pouco mais cedo para dividir em salas? Aí eu já vou deixar organizado, de forma que eu envie para vocês perguntas já no grupo. Eu vou até fazer uma enquete também, aproveitando a coisa da enquete. Deixa eu ver. Ah, a Bianca quer enquete. Temos 42 e só 16 votaram. A 2 continua ganhando. Gente, depois eu tenho que mostrar a foto que a Bianca me passou daquela aula da fermentação, a kombucha e o kefir. Achei o máximo. Tá bom, também sou a favor da enquete. Ah.
Depois manda também, Dulce. Gente, só temos 16, faltam 4 votos. Agora diminuiu os alunos também. Pra mim tá 30. 30? Então tá bom. Então a gente termina aqui. Olha, a resposta, na verdade, é a letra E. Quem é que respondeu a letra E? Quem foi esse aluno que respondeu? Eu não acredito que é. Ridículo. Por que a E? Olha, o raciocínio é o seguinte. Você tem, por uma glicose na respiração, você produz 38 ATPs. Para uma glicose na fermentação, você produz 2 ATPs. Sendo assim, quando você está na fermentação, você consome muito glicose. Você consome muito glicose, porque para você ter a sua quantidade de ATP necessária, você vai ter que oxidar parcialmente, né? Mas oxidar mais glicose, porque você tem que realizar 16 ciclos de fermentação para equivaler a um ciclo de respiração. Entendeu? Então, por isso que você, tecnicamente, na respiração, você consome menos glicose, para você ter a quantidade que você precisa de ATP. É isso que ele quis dizer aqui. Questão Enem. E agora vocês não vão errar. Mas vocês entenderam porque eu falei? Deixa eu ver se alguém me mandou mensagem. Pela enquete. Gente, dúvidas sobre isso? Vocês entenderam porque a letra E? Hello? Deixa eu ver vocês, então. Vou parar de compartilhar, que eu quero ver vocês. Interrompi. Vocês entenderam, gente? Tawane, Bianca, Isa.